Vamos começar nossa aula, tá? Hoje a gente vai continuar falando de função composta. E na função composta, eu quero mostrar para vocês o seguinte, né? Vamos fazer mais dois exercícios aqui bem parecidos com o que a gente fez ontem. Que seria 18, na verdade, 3 exercícios, 18, 19 e 20, tá? Olha só, a 18 ele fala assim: considere as funções reais, né, em que você tem f de x é igual a raiz de x e g de x é x ao quadrado mais 1, para determinar os elementos a seguir. Aí ele fala, determine o domínio das funções f e g. O que é domínio, gente? Vamos lá, revisar. O que é domínio? Vocês lembram? O que é domínio? Alguém lembra o que é domínio? A gente está na página 51, tá bom? Deixa eu ver se estão falando alguma coisa aqui. Alguém lembra o que é domínio? Ninguém, gente. Gente, que vergonha. A gente está estudando função tanto tempo, ninguém lembra o que é domínio. Então vamos lá. Isso, certinho, Mayara. Certinho. Então, olha só. Qual é a definição de domínio que a gente tem? Eu posso falar que domínio, ele vai ser aí, ó, a definição, o conjunto dos valores possíveis das abscissas, ou seja, são os valores possíveis para x, gente. Então, domínio são os valores possíveis para x. Acompanha comigo aqui. Olha só. Vamos supor, né, na questão 18, que eu tenho aí a função f de x, que é a raiz de x, e a função g de x, que é x ao quadrado mais 1. Tem alguma restrição para esse x aqui? Né? Existe alguma restrição? Falem para mim. Né? Eu vejo, não existe raiz de número negativo. Ou seja, nesse caso aqui, meu x ele tem que ser maior ou igual a zero. Né? Ou seja, a restrição é que não pode ser valor negativo. Então, qual o domínio? O domínio, nesse caso, é que o meu x é maior que zero. E o domínio, nesse caso aqui, tem algum valor que restringe isso aqui? Função quadrática? Não tem. X pode ser qualquer valor real aqui que vai ser verdadeira essa expressão. Então, o domínio aqui são os números reais. Pronto. Letra A está respondida. Agora a gente vai lá para a letra B. Na letra B, ele pergunta, ó, calcule a função composta g de f de x. Então, agora eu quero fazer o quê? Eu vou calcular a função composta g de f de x. Ou seja, olha só, gente. Dentro da minha função g, eu estou jogando quem? Dentro da minha função g, eu estou jogando minha função f, estão vendo? Olha só. Dentro da minha função g, eu estou jogando minha função f. Então, como é que vai ficar isso aqui? Já que dentro da minha função g eu estou jogando minha função f, minha função g é x, vou colocar um parênteses, ao quadrado mais 1. E aqui no lugar do x, eu vou jogar isso aqui, ó, que é a minha função f, que no caso vai ser raiz de x. Então, raiz de x ao quadrado vai dar x só. Então, vai ficar x mais 1. Então, minha função g de f de x vai ser igual a x mais 1. Terminei minha letra B. Olha só, minha letra A, minha letra B. Beleza, vamos para o próximo. A próxima questão, ele fala assim, ó, determine o domínio da função composta agora. Qual o domínio da função composta? O domínio dessa função composta não são os números reais? Porque x não pode assumir qualquer valor aí? Não tem nenhuma restrição. Então, o domínio da função composta são os reais. O domínio da função composta são os números reais. Beleza? Vamos lá para a questão 19 agora. Questão 19, ele fala assim:
Os ambientalistas estimam que em uma cidade a concentração média diária de monóxido de carbono no ar é de 0,5 p mais 1 partes por milhão. Quando a cidade tiver a população de p mil habitantes, um estudo demográfico indica que a população da cidade dentro de t anos será isso aqui, né, em 1000 habitantes. Daqui a quanto tempo a concentração de monóxido de carbono atingirá um valor de 6,8 partes por milhão? Então, ó, ele está querendo saber quando que isso aqui vai ser 6,8. Né? Como é que a gente faria isso, gente, na opinião de vocês? Se alguém fez aí, vou dar um tempinho para vocês fazerem e a gente vem resolvendo essa questão assim que vocês vão irem me dando as respostas aí no chat, tá bom? Vou ficar no aguardo aí, ansioso. Vamos resolvendo essa questão aqui, né? E então, assim como eu falei com vocês, ele quer daqui a quanto tempo a concentração de monóxido de carbono atingirá o valor de 6,8 partes por milhão. Provavelmente vocês fizeram substituindo na fórmula e não está errado, tá? Eu vou fazer substituindo na fórmula e depois eu faço de uma outra maneira para vocês entenderem o que é a proposta da questão, tá? A proposta, na verdade, da questão nesse capítulo. Vamos pegar aqui que eu tenho essas duas funções, certo? A função C em função de P e a função P em função de T. Só que lá no exercício ele está querendo C em função de T. Não é isso? Se ele está querendo C em função de T e ele tem P aqui, eu posso pegar esse P e jogar aqui dentro. Se eu pegar esse P e jogar aqui dentro, eu consigo achar, em vez só para o 6,8, eu consigo achar para qualquer valor. Tá? Então ficaria assim, ó, 0,5 P, né? E P é quem? P é tudo isso aqui, P mais 1, né? Então vou escrever o P aqui dentro. Beleza? Quando eu aplico essa multiplicação, eu vou ficar com 5 mais 0,5, 0,5, né? 0,5 T quadrado mais 1. Essa é a minha função C em função de T. Então, ó, se eu quero 5 mais 1, 6. 6 mais 0,05t quadrado. Eu sei que muita gente não fez assim, gente, tá? Só estou explicando que eu consegui achar uma terceira função que já me desse resultado direto. Então, se ele pedisse lá 6,8 ou pedisse mais valores, eu conseguiria achar somente com essa função. Só que como ele especificou que seria 6,8 partes por milhão, eu posso substituir na expressão e achar meu resultado, né? Então, substituindo aqui, vai ficar 0,8. Isso vai ser igual a 0,05t quadrado. Vou passar dividindo, então meu t quadrado vai ficar 0,8 dividido por 0,05. Isso é a mesma coisa do que 80 dividido por 5, que vai me dar 16, né? Então, logo, t vai ser raiz quadrada de 16, que no caso vai ser 4 anos. Não é isso? Beleza, você fala, Juan, não fiz assim, o meu ficou mais fácil. Eu sei porque ficou mais fácil. Porque você não fez a função, você já fez as contas direto. Tem problema? Nenhuma. Se é para chegar no resultado, dá certo. Vou mostrar para vocês. Seria como? A maioria de vocês fez assim, ó, jogou 6,8 aqui direto. 6,8 é igual a 0,5 P mais 1. Né? Então, você achou aqui que P, quando você passa mais um subtraindo, fica 5,8 dividido por 0,5, vai dar 11,6. Né? Então, se P é 11,6, você pega o P e joga aqui. Então, você tem 11,6 é igual a 10 mais 0,1 t quadrado. Né? Não foi assim que vocês fizeram? Passo 10 subtraindo, ficaria 1,6 é igual a 0,1 t quadrado. Dividindo aqui, ficaria
t ao quadrado é igual a 16, que coincidentemente t vai me dar o resultado de 4 anos. Beleza. Então, olha só, gente. Provavelmente vocês fizeram assim. Não tem problema nenhum. A questão é, se ele pedisse outros valores, né, você já tem a minha função direta aqui, ó. Essa é a minha função c em função de t. Deu para entender o intuito da função composta? Fala para mim aqui, ó. Olha no fundo dos meus olhos. Olha no fundo dos meus olhos. Conseguiram entender a função composta? Ou seja, eu pegar uma função e jogar dentro da outra função. Ou seja, eu jogo lá no lugar de x. Então, quando eu pego essa função e jogo dentro da outra, pensei, eu tenho duas funções. Aí eu peguei essa e joguei aqui. Aí essa função, ela vai virar uma nova função que já vai me dar em função de outra coisa. Certo? Vamos para a próxima questão, que é a questão 20. Tá? Ele confunde no início a cabeça mesmo, gente. Confunde no início. Confesso para vocês. Até a gente pegar a manha, confunde um pouquinho. Na questão 20, ele fala assim, ó. A função f tem lei de formação 3 menos x e a função g tem lei de formação 3x ao quadrado. Ele pediu para esboçar um gráfico da função f de g de x. Né? Se ele pediu para esboçar o gráfico dessa função aqui, ó, f de g de x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função g, né, ó, vou pegar essa função g e jogar onde? Jogar aqui dentro do x. Não é isso? Tá bom. Vou deixar vocês fazerem. Vou dar um tempinho aí e deixo vocês fazerem. Eu só vou deixar essa ideia aí, tá? Deixar essa ideia aí e dar um tempinho para vocês. Tá? Esse tipo de questão cai demais. Demais. Então, é identificar a função. Vocês conseguiram fazer, ou seja, vocês perceberam que como eu vou jogar isso aqui dentro, a minha função composta, ela vai ser 3 menos, né? Aí eu abro parênteses e vou colocar o 3x² aqui, né? 3x². Então fica isso. Então a minha função composta, que eu vou chamar de f de g de x, ela é isso aqui. Certo? Beleza. Agora pensa comigo, só pensa. É uma função quadrática, não é? Se é uma função quadrática, pode ser essa ou essa? Não pode, né? Vocês concordam comigo? Por quê? Porque se é uma função quadrática, vai ser uma parábola. Não é isso? Estão entendendo, gente? Me dá um feedback aí. Né? Essa é a coisa básica, né, que a gente sabe. Se é uma função quadrática, tem que dar uma parábola. Beleza. O que a gente estudou sobre parábola? A gente estudou sobre parábola que esse coeficiente aqui, ó, ele vai determinar se a parábola é para cima ou para baixo. Né? Nesse caso aqui, a parábola vai ser para cima ou para baixo, gente? Fala para mim. Para baixo. Para baixo, né? Por quê? Porque o A é negativo. Então, se o A aqui é negativo, então eu já tenho minha resposta correta, letra A. Beleza? Então, olha só, uma questão tecnicamente simples. Né? A gente gasta uma linha para resolver. A gente gasta uma linha para resolver. Beleza aí? Era só analisar. Então, a questão aí que ela exige que você tenha conhecimento dos coeficientes A, B, C, que você saiba identificar uma função composta, você saiba identificar o tipo de gráfico que vai dar uma função. Por exemplo, uma função afim, uma função linear sempre vai ser uma reta. Né? Uma reta pode ser assim, dependendo do coeficiente angular. A função quadrática, ela sempre vai ser uma parábola. Né? Logo, se o A for positivo, é uma parábola para cima. Se o A for negativo, é uma parábola para baixo. E tem aquelas questões do delta. Se o delta é positivo, né, tem duas raízes. Se o delta é igual a zero, uma raiz. E se o delta for menor que zero, eu tenho nenhuma raiz. Ou seja, não corta o eixo x. Tá? Então é bem importante a gente identificar esses pontos aí.
Tranquilos aí, gente? Tranquilos? Tá dando para acompanhar? A gente teve aluno que pediu para fazer essa questão aqui, ó. Questão 3 e a questão 5. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem. Primeiro, a questão 5, tá? Porque ela cabe aqui na tela e fica melhor. Então, na questão 5, eu vou baixar um pouquinho aqui e vou deixar aqui para vocês tentarem resolver. Ele fala assim: quando a temperatura em uma câmara frigorífica atinge 8 graus Celsius, uma máquina é ligada automaticamente para resfriar o ambiente e manter a temperatura ideal para a conservação dos produtos, segundo a função T² menos 6T mais 8, em que f de x representa a temperatura em Celsius e T o tempo em horas de funcionamento da máquina. Após atingir a temperatura mínima, a máquina desliga automaticamente e a partir de então a temperatura começa a aumentar até atingir 8 graus Celsius, quando a máquina é religada e assim por diante. O tempo de funcionamento da máquina para que a temperatura na câmara frigorífica seja mínima é... Então ele quer saber quanto tempo que a máquina precisa funcionar para que a temperatura aqui seja mínima. Vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver aí e inútil. Essa questão ela faz a gente se sentir inútil, você vai ver. Olha só, ele fala assim, ó, a máquina, ela começa na temperatura de 8 graus Celsius e fala que ela atinge a temperatura, ele está pedindo quanto tempo ela vai atingir a temperatura mínima. Tá, o tempo, ele está querendo saber, é esse cara aqui, ó, o tempo, ele está querendo saber esse cara aqui, ele está querendo saber o T, ele não está querendo saber o T, ele não está querendo saber esse T aqui, quanto tempo vai demorar para esse aqui ser mínimo. Então, eu estou querendo basicamente meu x-vértice, tá? E se eu lembrar quem é meu x-vértice, meu x-vértice, ele vai ser menos b dividido por a, ou por 2a. Tá, quem é menos b? Menos 6. Jogando aqui vai ficar 6 positivo. Não é isso? Dividido por 2a vai ser dividido por 2. Então, ele está querendo saber isso aqui. Então, o tempo é 3 horas. Pronto, acabou. Certo, gente? Conseguiram entender? Por quê? Porque ele pediu qual o tempo que vai ser mínimo. Se começa lá no 0, ele vai lá, tempo de 3 horas. Pronto. Não tem discussão. A questão é você saber que você tem que usar isso. É igual a questão do cara falou, você tem um técnico, Aí o técnico vai lá, na fábrica, tá dando um problema, o técnico vai lá, aperta um parafuso e depois tudo começa a funcionar bem. Antes a empresa não estava conseguindo fabricar. Aí o cara, quanto que deu? Deu R$1.000. Aí o cara, mas você vai cobrar R$1.000 para apertar um parafuso? Aí ele foi lá e deu uma nota fiscal, Apertar o parafuso é R$1. Só que o conhecimento que ele teve para saber que ele tinha que apertar aquele parafuso para voltar tudo a funcionar, 999. Então é a mesma coisa aqui. Vocês têm o quê? Tem as ferramentas, vocês só precisam saber usar as ferramentas a seu favor. Tá? Vamos para o próximo exercício? Próximo exercício, quantas horas? Não dá tempo. Próximo exercício vai ser a questão de número 3, tá? Vou ler com vocês e ele fala assim: o lançamento de peso é uma modalidade olímpica de atletismo, em que os atletas competem para lançar o peso o mais longe possível. Nessa modalidade teve origem nas terras altas escócias, onde se lançavam pedras com alto peso considerável e se fazia isso como um jogo de passatempo. A primeira prova olímpica aconteceu em Atenas no ano de 1896, uma prova masculina. A primeira prova feminina aconteceu nos Jogos Olímpicos de 1948. E ele fala, considere que após um atleta lançar o peso, a função que descreve a altura H atingida por ele a partir do seu deslocamento horizontal x é isso aqui, H de x
que vai ser igual a menos 3 dividido por 10, x quadrado mais 3x. Né? E aqui o x é deslocamento horizontal e h é o deslocamento vertical. E ele fala, dessa forma, considere que o atleta que lança o peso está inicialmente na origem do sistema cartesiano e despreza sua altura. Nesse momento, né, ele fala assim, após o lançamento no momento em que o peso atinge sua altura máxima, o deslocamento horizontal dele em relação à posição inicial de lançamento será igual a... O que ele está querendo, gente? Ó, após o lançamento, o momento em que o peso atinge sua altura máxima... Ó, vou grifar aqui para vocês verem. Grifar. O momento em que o peso atinge sua altura máxima, né? Ou seja, o deslocamento horizontal em relação à posição inicial, deslocamento o quê? Horizontal em relação à posição inicial será de... Tá, agora vamos voltar aqui na função, gente. O que eu vou fazer? O que vocês já acham aí? Eu vou calcular o x-vértice ou o y-vértice? Cadê? Eu quero chat aí. Quero chat igual o robozinho subindo mensagem assim, ó, todo mundo falando. Só coloca. Se é y-vértice, coloca yv. E se é x-vértice, coloca xv. Para mim. Só tive uma resposta aqui. Gente do céu. Olha só. Então a gente colocou assim, ó. Na dúvida, eu calcularia os dois e veria qual faz mais sentido. Se for numa prova minha, você vai achar os dois resultados lá na alternativa. Aí os dois podem fazer sentido para você, então. Então, ó, muita gente está respondendo e está respondendo correto. Ele falou o quê? Se ele quer o momento da distância horizontal e x é horizontal, ele está querendo o x-vértice, gente. Tá? Se ele está falando horizontal e está querendo um momento que isso acontece, é o x-vértice. Se ele quisesse a altura máxima e fosse a altura vertical, seria o y-vértice, né? Para essa questão aí. Então, como é que eu faria aqui? Ó? Como é que eu calcularia o x-vértice? Não seria 3, menos 3, né? Dividido por 2 vezes isso aqui, né? Quanto que daria aí? Faz essa conta aí para mim. Vou até passar para as alternativas aqui. Quanto que daria essa conta aí, né, para minha função? Vou escrever a função aqui, ó. A função é h de x, que é igual a menos 3 décimos de x ao quadrado mais 3x. Três décimos de x quadrado mais 3x. Quanto que daria esse resultado? Ninguém? Nada? Vai, gente. Como é que calcula o x-vértice? Então,
Então, vocês vão usar essa expressão aí para calcular o x-vértice. Quanto que vai dar? Vamos lá, vamos fazer essa questão. Vou anotar aqui para vocês. Então, a gente está na questão 5, né? Questão 5. Ou, questão 3. Beleza. Ele me dá minha função lá. E minha função que ele me dá é a função h de x. Que é igual a menos 3 décimos de x quadrado mais 3x. Eu sei calcular meu x-vértice. Meu x-vértice, eu mostrei para vocês que é menos b sobre 2a. Tá, menos b, menos 3 sobre 2a. Sobre 2 que multiplica isso aqui. Então, vai ficar 6 sobre 10 negativo. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar menos 3 vezes 10 dividido por menos 6, né? Logo, simplifica, vai ficar 2, vai ficar positivo, 10 dividido por 2, 5. Tá, gente? Sem dificuldade nenhuma aí pra gente. Por quê? Porque a gente sabe calcular o y-vértice e x-vértice, tá? Nossa aula encerra aqui. Eu espero que vocês resolvam o exercício, gente. É muito simples, alguns, outros têm um nível mais complexo, só que vocês têm que resolver exercícios de nível simples e complexo. Perguntaram, por que eu multipliquei o 10 por 2? Eu não multipliquei o 10 por 2. Olha aqui, ó, eu multipliquei a fração. Não é, ó, menos b sobre 2a? O 2 multiplica o a. O a é isso aqui. Certo? Ó, 2 que multiplica essa fração. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? Tranquilos? Galera, tenham um bom final de semana. Façam exercícios, gente. Façam exercícios. É importante para os vestibulares seriados essa matéria aí de função composta, função quadrática, é muito importante para vocês, tá? E eu recomendo que vocês aprendam esse ano. Por quê? Porque ano que vem vocês têm matéria do segundo ano para aprender. E se vocês forem fazer as provas dos vestibulares seriados do primeiro ano que vem, vocês vão ter que ter isso aí aprendido, porque senão vocês vão ter que estudar dobrado. Beleza? Então, bye bye, bom final de semana e até terça-feira.